Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. É uma honra ter você aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você gosta dos meus vídeos, compartilhe ele com pessoas que você conhece para a honra e glória do Senhor. A passagem que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que tocou no meu coração durante essa semana, foi o livro de Jeremias. Jeremias era um profeta do Velho Testamento, um dos profetas maiores em que Deus levantou para levar repreensão para Jerusalém, para Judá, para o povo rebelde daquela época. E numa dessas passagens, no capítulo 20, me chamou muita atenção. Me chamou a atenção como Jeremias era sensível e como Jeremias também era transparente com o Senhor. Quando ele foi levar repreensão para essa cidade, ele pegou e sofreu muita afronta. Ele foi colocado em um tronco, ele foi açoitado por Passur, se eu não me engano, era assim o nome do moço, do senhor lá que bateu nele. E logo após ele sofrer isso, ele ficar no tronco, ele apanhar, sofrer as consequências, ele ficou muito magoado, muito ferido, muito triste, abatido. E ele fez um desabafo com o Senhor. E aqui nessa reflexão, eu trago a importância de nós como cristão, ser transparente com Deus, ser transparente com Ele, porque às vezes a gente coloca uma máscara e fica ali com tanta dor dentro do nosso coração e não temos coragem de chegar e falar para o Senhor, porque Ele já sabe, porque Ele sonda os corações, a palavra dele fala sobre isso. Ele já sabe o que sentimos, só que às vezes Ele espera que a gente expresse através dos nossos lábios a nossa dor, a nossa indignação. E a nossa espiritualidade, a nossa incredulidade às vezes nos leva a nos calar, a ficar com aquela dor ali e guardar aquilo ali, guardar aquela mágoa e não jogar aos pés da cruz, não chegar perante a presença do Senhor e entregar aquilo. E me admirou em Jeremias isso, ele foi lá e desabafou. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, vou tentar, para vocês entenderem a indignação dele, e ele usou palavras assim fortes. Eu falei, Senhor, Jeremias, olha, sinceramente, olha, era transparente mesmo. E a importância da gente ser um cristão transparente com Deus. O sexto lamento de Jeremias. Ele era uma pessoa que lamentava muito. Aqui também eu quero trazer a reflexão para você, que você ser uma pessoa espiritual não te coloca em um patamar de endeusamento. Ser espiritual não tira a tua condição humana. Não tira a tua condição de sentir, de ficar abatido. Muitas das vezes a gente acaba confundindo, uma pessoa espiritual, ela tinha que estar forte, ela tinha que estar posicionada, não vai se abater assim tão fácil. Jeremias está aqui para provar para mim e para você que ser espiritual não te tira a condição humana, você não vai deixar de sentir. Você não vai deixar de ter uma ansiedade, uma depressão. Portanto, muitas das vezes a gente se cobra, a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho tanta intimidade contigo, eu oro, eu falo em mistério, eu tenho experiências reais com o Senhor, e por que eu passo por tanta coisa? Porque o Senhor aqui, Ele está dizendo para mim e para você, você é um ser espiritual e também é um ser carnal. Ser espiritual não te tira a condição de ser carne. Você continua sendo uma pessoa que vai sentir dores, que vai sentir tristeza, que vai ter emoções flutuantes. Tem dias que você vai acordar pegando um anjo pelo pé. Tem dias que você não vai estar bem. E tá tudo bem. Nós, como cristãos, a gente acaba se cobrando muito. Tá, não vou me estender. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Olha, ele falou assim: Tu persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de chacota o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar. Violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor sou objeto de deboche e de zombaria o tempo inteiro. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, Senhor. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denuncie e nos denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas Senhor está comigo.
como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçam e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afrontas perpétuas, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê o mais íntimo do coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa, Senhor. Cantem o Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai dizendo: nasceu o filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor tem, sem ter compaixão, e vai destruí-las. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e a lagaria de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida, porque sai do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Gente do céu, olha que forte! Que ser humaninho que tem a presença, que carrega a graça, que fala umas coisas dessa, que tem essa transparência. Às vezes a gente se cobra muito, gente do céu. Às vezes Deus está esperando transparência minha e tua para com Ele. A gente vive com capa, com máscara, às vezes está ferido, está doendo. E a gente não chega para o Senhor e fala: ó Deus, é o seguinte, está doendo, está machucando. É isso que eu acho, isso e aquilo. O Senhor já sabe, gente. Ele sonda os corações. Agora ele está esperando a que a gente verbalize, que a gente seja sincero, como Jeremias foi. Às vezes eu me questiono e falo: Deus do céu, acho que eu reclamo muito, eu lamento muito. Mas quando eu li a passagem de Jeremias, eu falei: meu Deus, que ser humano dramático. Ele consegue ser mais dramático do que eu. O triplo, o dobro. Imagine que ser humano que fala esse tipo de coisa, que forte. É muito forte se você for prestar atenção. Portanto, o intuito desse vídeo é mesmo esse. É trazer a reflexão de quando a gente é sincero com Deus, tudo continuará de pé. Tudo continuará de pé. Portanto, seja sincero com o Senhor. Deus está doendo. Deus, eu estou triste. Deus está machucando. Deus, eu não me agradei com tal coisa. Senhor, eu me incomodei com isso e com aquilo. Tem que ser sincero com Deus. Usando da tua sinceridade. E o mais incrível é que quando Jeremias era sincero com Deus, logo após esses abalos, esse desabafo, ele levantava ainda mais forte, ainda com mais autoridade para guerrear, para pregar a verdade para Israel, para falar dos pecados, para jogar com sinceridade. Deus o fortalecia, Deus levantava ele com ainda mais força. Porque é muito interessante que a gente percebe também que todas essas falhas, toda essa tristeza, esse sentimento de inferioridade, de pequenez, essas lamentações de Jeremias, trazia novamente a ele como ele era pequeno perto da graça do Senhor e da grandeza do Senhor, perto da ousadia que Deus colocou sobre a vida dele. Porque ele era uma pessoa tímida, uma pessoa chorona, uma pessoa que lamentava por poucas coisas. Então, quando ele tinha esses altos e baixos, eu tenho certeza que caía a ficha dele: poxa, eu realmente sou pequeno perto da grandeza do Senhor, perto da ousadia que o Senhor coloca sobre a minha vida. Então eu acredito que muitas coisas o Senhor, Ele deixa na nossa vida, alguns espinhos. Ele deixa algumas coisas na nossa vida para que quando a gente queira se sobressair, Ele vem: ô filho, eu sou grande, você é o meu servo. Eu dou a autoridade, tudo que tem sobre a tua vida é meu, não é teu. Então Ele vem e dá aquela podada, sabe? Fala: opa, olha quem realmente você é. O que vem de grande, o que vem de diferencial sobre a tua vida, sou eu. Então reflita sobre isso.
Reflita sobre isso e pare de se culpar tanto. Tipo, poxa, Senhor, por que eu não desenvolvo em tal área? Ou, poxa, Senhor, por que eu tenho rampantes, altos e baixos em algumas questões? Você já parou para se questionar que talvez o Senhor permita essas coisas para que você tenha o teu pezinho no chão? Para que você entenda que a glória é dele? Então essa reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje. E eu fiquei muito feliz que eu descobri que eu não sou uma pessoa que... Eu descobri que tem pessoas que tinham ser humanos que eram mais murmuradores, que eram mais questionadores do que eu. Jeremias se sobressaiu, hein? Eu fiquei assim, olha, apaixonado pela história de Jeremias. Que possamos ser como ele, ser espiritual e não esquecer da nossa condição humana. Fique com Deus, Deus abençoe.